Senhor presidente, boa noite. Prefeito Seron, recebo nossos cumprimentos. A nossa secretária municipal, Odila, uma parceira aí de longa caminhada, também recebo nosso cumprimento. Andréia, diretora do hospital, o nosso representante dos municípios da região, o nosso secretário da Casa Civil, hoje representando o governo do estado, Douglas, senhoras e senhores vereadores, em especial ao vereador Lucas Neves, também o proponente dessa conversa sobre o Tereza Ramos que nós estamos tendo hoje. Senhoras e senhores, nosso muito boa noite. Na fala de todos que aqui passaram, e nessa noite a métrica foi a questão da nova ala do Tereza Ramos, eu entendo que todos nós estamos caminhando para o mesmo lado. Todos nós temos as mesmas pretensões. E quando eu falo mesmas pretensões, obviamente que, enquanto secretário de Estado da Saúde, nós queremos trabalhar com dimensionamento de leitos de UTI, nós queremos trabalhar com dimensionamento de leitos de internação, nós queremos trabalhar com especialidades, nós queremos, como o representante dos municípios já colocou, né? Ele falou em fila de espera, né, presidente? O secretário, desculpe. Fila de espera, ele falou em números que todos os dias na minha mesa aparecem e que são motivo de preocupação, sim. Mas é importante também a gente pontuar algumas coisas que aqui foram colocadas, e essas coisas são no sentido de tornar as coisas claras, para que nós não tenhamos a impressão de que parece-me que o secretário não quer inaugurar, que parece que o governo do estado não quer que a coisa aconteça, porque obviamente que quando se fala no Tereza Ramos, e aí é importante também pontuar, nós estamos falando de um hospital que é da década de 40 do século passado. Em 1943 esse hospital foi inaugurado. O doutor que usou a fala disse que o pai dele trabalhou ali, que ele trabalhou... Doutor Heron, obrigado. O pai trabalhou, ele trabalhou e já se aposentou. E isso é da época anterior ao pai dele, 1943. Então nós estamos nessa região há muito tempo. O Hospital Tereza Ramos faz parte de um complexo hospitalar de 13 que estão sob gestão do Estado e de mais 7 que estão sob gestão de organizações sociais. Hospitais que são do Estado, distribuídos no território catarinense e que estão ofertando atendimento à população e que, obviamente, nós, enquanto gestores de pasta, entendemos que todas as nossas unidades, independente da posição em que elas estejam, elas precisam atender cada vez mais. Isso é fato. Também é preciso levar em consideração que a ala nova do Hospital Tereza Ramos, ela faz parte de um parque de obras que foi custeado e financiado por um projeto chamado Pacto por Santa Catarina. Dentro desse parque de obras em hospitais, nós temos obras em Chapecó, Regional do Oeste, nós temos obras em Xanxerê, no Hospital São Paulo, nós temos a obra do Tereza Ramos, aqui de Lages, nós temos a obra do Hospital Marieta Conderbornhausen, de Itajaí, e nós temos uma obra no Hospital Hans-Dieter Schmidt, de Joinville. O CEPOM ele está caminhando, né? De todos esses que eu citei para os senhores e para as senhoras, de todos, sem exceção, nenhuma destas obras estão entregues. Nenhuma. E todas, sem exceção, tinham o prazo de entrega anterior a 2019. Não estamos aqui procurando culpados, não é esse o fato, mas houveram sim, e isso é fato, problemas durante a execução das obras. Problemas que talvez não tenham sido motivados pelo governo, provavelmente, mas que houveram problemas que acabaram protelando a entrega de obras. E, obviamente, que nós, enquanto Estado, nós temos interesse que as coisas elas aconteçam, obviamente, mas também temos que ter um zelo no que diz respeito ao recurso público, um zelo no que diz respeito à responsabilidade, né? Seria leviano de nossa parte, vimos aqui, vamos inaugurar a ala nova do Hospital Tereza Ramos amanhã. E aí, qual é a inauguração? Nós vamos botar 10 leitos de internação.
seria leviano, porque não é justo com a comunidade, não é justo com o entorno e não é justo, inclusive, com o sistema. Então, obviamente que essas coisas elas precisam ficar às claras, e enquanto obra do Teresa Ramos, nós temos uma obra, então, que, como já foi dito aqui, inclusive, né, nessa sessão, ela tinha uma previsão de entrega no ano de 2015, que não aconteceu, passou 2016, não aconteceu, 2017 não aconteceu, já estamos em 2019 e ela não aconteceu ainda por completo. Somente por esse fato nós já percebemos que nós temos algumas inconsistências no que diz respeito a contratos, no que diz respeito a entregas, no que diz respeito a aditivos, né? E, infelizmente, isso é uma prática que nós temos dentro do Estado, a questão dos aditivos. Os aditivos eles vão surgindo, né? De repente, alguém não pensou as passarelas de ligação do hospital. Isso é um aditivo. De repente, alguém não pensou que o hospital precisa de sistema de som. Isso é um aditivo. De repente, alguém não pensou que nós precisávamos, por conta, né, e obviamente de um projeto, de uma obra daquela magnitude, que nós precisaríamos dimensioná-los de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros, e lá teve que se fazer uma rampa, que custou alguns milhares de reais. E tudo isso, obviamente, tem que ser levado em consideração quando se fala a obra nova do Teresa Ramos. Aliado a isso, é importante frisar também que nós tivemos, ao longo do ano de 2018, especificamente no segundo semestre de 2018, alguns apontamentos que surgiram por conta do Ministério Público, de denúncias que lá aconteceram, de inconsistências que existiam na obra, de entregas de coisas que foram certificadas e que não foram entregues. Isso motivou dentro da Secretaria do Estado a instauração de alguns procedimentos administrativos, dentre eles a instalação de uma sindicância investigativa para apurar o que realmente aconteceu na obra. Esta sindicância investigativa ela chegou ao seu final, quase que final do ano de 2018, e lá nessa resolução, na conclusão desta sindicância, foi apresentado que aquelas inconsistências elas estavam presentes e que o grupo de sindicantes, ou a comissão de sindicância, recomendava que fosse realizada uma auditoria externa nesse bloco novo, para que pudesse ser apurado de forma acurada toda e qualquer inconsistência que esta obra pudesse apresentar. E nós estamos dizendo aqui que a obra tem inconsistências, nós não estamos dizendo aqui que está faltando coisas na obra, nós estamos dizendo um documento que foi criado, inclusive, isso é fato, na gestão anterior a que nós recebemos. Enquanto gestores de pasta, e aí me permita o prefeito Serão eu citá-lo, todos nós temos responsabilidades, prefeitos. Aquele que recebe a pasta, ele não recebe somente o bônus, ele recebe o ônus. Então, nós precisamos ser responsáveis no sentido de recepcionar documentos e providências precisam ser tomadas. Até porque, se providências não forem tomadas, obviamente, né, a responsabilidade pela decisão ela recai sobre o gestor. Então, baseado nisso, uma recomendação de uma sindicância que dizia que era aconselhável que fosse realizado uma auditoria externa nesta obra, por conta de inconsistências que foram localizadas, uma auditoria externa está sendo contratada. Por conta disso, obviamente, né, não há como se contratar uma auditoria externa com uma obra em andamento. Existe uma interrupção temporária dessa obra para que essa auditoria ela possa ser realizada. Além disso, nós trabalhamos também, obviamente, né, e aí quando se trabalha em questão contratual, nós temos alguns aditivos que estavam sendo protelados. A empresa pediu alguns aditivos, esses aditivos simplesmente aguardavam. Espera, vamos ver o que vai acontecer. Esses aditivos eles estão sendo analisados no sentido de ofertar para a empresa isso está dentro de um aditivo ou isso não está dentro de um aditivo. Ela precisa de respostas. Isso está sendo realizado dentro da Secretaria de Estado. Já foi divulgado dentro da mídia que esta obra ela está com 99% pronta, o que não é uma verdade. Nós temos aí 94% dessa obra pronta. E quando se fala em obra civil, quando se fala através de entregas de equipamentos imobiliários, nós temos apenas 45% da obra entregue. Eu vi
alguns dos representantes da população dizer que nós temos equipamentos que estão largados no hospital, o que não é uma verdade também. Todos os equipamentos comprados estão devidamente acondicionados e fechados em salas do hospital, justamente para que nós não tenhamos a possibilidade de que esses equipamentos eles possam ser desviados ou que eles possam ser remanejados para outro local. Lá estão, dentro da ala nova, até porque é importante lembrar que aquele bloco, enquanto obra, ainda está sob responsabilidade da empresa que está construindo. Nós, enquanto Estado, não podemos simplesmente adentrar a uma obra que está ainda sendo executada e simplesmente dizer para a empresa, oh, agora é comigo. Isso tudo demanda responsabilidades. Obviamente que quando se fala em aquisição de equipamentos imobiliários, nós temos de imobiliário, por exemplo, de um valor orçado de R$1.300.000 de imobiliário, entregues e pagos 382 milhões. Nós temos mais R$1 milhão de imobiliário a ser edificado e ajustado dentro dessa obra. Quando se fala em equipamentos, nós temos R$11 milhões adquiridos, que são os equipamentos que nós já temos aqui dentro do hospital, da ala nova, e temos R$13 milhões em equipamentos que estão sendo adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde. Por que esses equipamentos não foram adquiridos ainda? Porque esta parte de 11 milhões que foi adquiridos, ela foi realizada através da ADR de Lages, que ficou responsável pela aquisição. Importante também relatar, dentro dessa lógica de leitos e estrutura de saúde, que nós temos aí uma... Meu tempo está acabando? Me desculpem. É importante nós relatarmos e entendermos um pouquinho no que diz respeito à questão de gestão de leitos. Obviamente que quando se fala em leitos, e eu entendo a angústia da secretária municipal quando ela tem uma UPA com pacientes aguardando remoção, e não pensem os senhores e senhoras que, para os senhores terem ideia, hoje a região do estado onde nós maior temos densidade de hospitais chama-se Florianópolis, ou Grande Florianópolis, né? Isso acontece em Florianópolis. Pacientes que estão em UPA, que a gente não consegue remover para hospitais. Obviamente que no mundo ideal, onde o desenho ele foi realizado, uma UPA, e já foi bem colocado pela Beatriz, né, a nossa antiga diretora do hospital, no mundo ideal é que esse paciente ele passe por lá em no máximo 24 horas ele possa acessar um leito hospitalar. Esse é o mundo ideal. No mundo ideal nós precisaríamos ter leitos disponíveis de UTI para todo e qualquer paciente que precise. É o que nós estamos buscando, é o que nós estamos perseguindo, mas obviamente isso não consegue se materializar do dia para a noite. Quando se fala, por exemplo, da disponibilidade de leitos do Hospital Teresa Ramos para o município de Lages, se nós compararmos o mesmo período de quadrimestre, que nós estamos no segundo, com o segundo quadrimestre do ano passado, nós aumentamos 32% o número de oferta de leitos ao município. Se nós pegarmos essa comparação desse quadrimestre que nós estamos com o primeiro quadrimestre de 2019, que é onde nós chegamos, ou quando nós chegamos, nós já tivemos um incremento de 39% a maior de oferta de leitos. Então, nós estamos fazendo sim, prefeito Seron, estamos fazendo sim, senhor presidente da Câmara, um esforço no sentido de não deixar o município desamparado, até porque a unidade que aqui está, a unidade do Estado, já foi colocada por alguma das que fez uso da população, elas perguntavam de quem era a responsabilidade, né, desse hospital. Obviamente que essa responsabilidade é do Estado, é uma unidade do Estado de Santa Catarina, está entre os hospitais que nós fazemos a gestão, e não há por que dizer que isso é responsabilidade do município. De forma alguma nós seríamos levianos em dizer isso. Mas obviamente que quando se trabalha também com um hospital dessa dimensão, nós estamos falando aí de 25 mil metros quadrados, nós não estamos falando de um hospital que é apenas uma pequena ampliação. O hospital antigo, nós temos 18 mil metros quadrados. Nós estamos falando de mais que o dobro de área construída. Nós temos que ter responsabilidade, sim.
Foi colocado aqui pelos presentes a respeito do quinto andar, e alguns repetiram que o quinto andar, a ala do quinto andar está fechada, o que não é uma verdade. Hoje nós temos lá 8 leitos de clínica, nós temos 8 leitos de cirurgia e 2 leitos de isolamento. Então, ok, então vamos lá. Então vamos pontuar. Nós não temos a integridade de tudo aquilo que os senhores e as senhoras esperam de leitos lá disponíveis. Nós temos hoje 18 leitos ativos no quinto andar, sim. 18 leitos. 18 leitos ativos. Então, quando a gente trabalha com palavras e o quinto andar está fechado, nós temos 18 abertos. Volto a dizer, nós aumentamos em 32% a oferta de leitos para a região do município. Leitos que foram recepcionados dentro do Hospital Teresa Ramos. E é importante nós falarmos que quando se fala em sistema de regulação de leitos, todo o sistema e todo o complexo hospitalar ele precisa participar. Nós temos aqui na cidade 2 hospitais que estão dentro do sistema de regulação adulto. Um deles é o Nossa Senhora dos Prazeres, o outro é o Teresa Ramos. E todos os hospitais que fazem parte do sistema de regulação, eles estão devidamente unificados aí para oferta de leitos. Isso também precisa ser levado em consideração. Foi colocado aqui a questão da ressonância e da tomografia. Tomografia do Hospital Teresa Ramos está operando, inclusive a bomba de infusão voltou a funcionar hoje. É importante nós relatarmos que esse equipamento é um equipamento que é um equipamento importado, não é simplesmente nós irmos ao mercado e resolvermos, e novamente aí nós temos mais um problema do que diz respeito a fornecimento, porque as empresas que, no mundo privado, eu vou lá e eu quero que isso aqui chegue em 10 dias, em 10 dias aqui está. Quando é no mundo público, a coisa não acontece da forma como é no privado. Mas ela está disponível, a bomba de fusão está funcionando, a tomografia está funcionando. Com relação à ressonância magnética, nós temos um equipamento extremamente obsoleto, que ele finda o seu prazo de uso no final do ano de 2019. Nós temos um problema naquele habitáculo da ressonância que chama-se gaiola, que é justamente uma estrutura que ela é construída para permitir com que as radiações que lá estejam, elas não ultrapassem o limite da sala. Então nós precisamos fazer uma alteração, uma manutenção na gaiola e uma manutenção no equipamento. Sendo que nós temos um equipamento que está em processo de compra dentro daqueles, para ser mais exato, para não me fazer errar, dentro dos 13 milhões de reais nós temos um novo equipamento de ressonância que está em processo de compra e que não faz muito sentido nós colocarmos recurso de um grande valor para um equipamento que no final de 2019 ele deixa de operar. Ele não continua operando, porque ele sai do prazo legal de uso. E isso nós estamos falando de um equipamento que está numa sala, onde não é simplesmente comprar um novo equipamento, que é o que está dentro daquele que está mapeado para a ala nova, e colocá-lo na sala antiga do Teresa Ramos. Isso não existe em termos de equipamento. Então, o equipamento da sala, do que nós estamos comprando, é o que foi dimensionado para a nova ala do Teresa Ramos. Então, isso, enquanto hospital, o que nós estamos fazendo com relação à ressonância? Todos os pacientes que lá estão internados e todos os pacientes que fazem parte do ambulatório de oncologia estão recebendo atendimento de ressonância numa clínica que nós compramos através do Estado serviço. Ainda foi colocado com relação a profissionais, e o secretário dos municípios, da Associação dos Municípios colocou, com relação aos profissionais disponíveis. É importante nós trazermos, e gostaria que a Beatriz, se possível, concordasse comigo, nós temos uma extensa dificuldade de fixação de profissionais aqui. Isso é fato. Nós já chamamos aí mais de 6 ou 7 anestesistas para trabalharem no hospital, eles vêm aqui, ficam 2 semanas e vão embora. Não ficam. E se eu não tenho anestesista, eu não consigo tocar a sala cirúrgica. Eu tenho dificuldade de cobertura de vagas de gineco-obstetrícia, que é a habilitação do hospital. A gente abre o processo seletivo e não vem ninguém. Ou aqueles que aqui vêm, ficam 1 semana, 2 semanas e vão embora.
Então não é que nós não estamos dispostos a corrigir, secretário. Na verdade, são dificuldades que nós encontramos, e isso não é desculpa, nós temos que encontrar uma solução para isso. E talvez a solução seja nós fazermos um outro modelo de contratação, e é isso que nós estamos buscando. Nós tivemos aqui a relação, alguém citou da plateia, que a nova ala poderia significar 200 novos servidores. Na verdade, aquele bloco novo ele significa entre 700 e 900 servidores novos. Se nós compararmos o que nós temos hoje dentro da ala antiga, é mais que o dobro. E, obviamente, que isso precisa ser devidamente dimensionado dentro de uma capacidade financeira do Estado, dentro de uma capacidade de resposta à população. Ainda nos foi colocado aqui, nesta noite, a respeito de saúde mental, que o município tem uma demanda reprimida. A secretária colocou e alguém da comunidade também colocou isso. Tanto o Estado está preocupado com leitos de saúde mental, que recentemente, exatamente no dia... Acabou o meu tempo. Já foi 7 minutos a mais, o que o senhor precisa de mais quantos minutos? Mais 5 minutinhos eu finalizo. 5 minutos. Nós estamos preocupados com leitos de saúde mental, que no dia 22 de agosto de 2019, ou seja, recentemente, na CIB nós aprovamos uma coisa chamada de Política Hospitalar Catarinense. A Política Hospitalar Catarinense, talvez para aqueles que não o conheçam, não tenham familiaridade com o assunto, é algo que os hospitais eles vêm buscando há pelo menos 10 anos. E não são os hospitais sob gestão própria. Quem está buscando é o Nossa Senhora dos Prazeres, quem está buscando é o Seara do Bem, quem está buscando é o Hospital de Curitibanos, é o Hospital de São Joaquim, porque dentro do estado de Santa Catarina nós não tínhamos regras que eram regras claras de aplicação de recurso público dentro daquilo que o hospital entrega para a população. Nós tínhamos exatamente 12 convênios para alguns hospitais, que sequer tínhamos parâmetro de valores. Isso, a partir do primeiro semestre de 2019, deixa de existir no Estado. Todo recurso aplicado em hospitais ele vai ser claro, baseado em porte, baseado naquilo que o hospital me entrega. E dentro dessa política, agora eu, enquanto Estado, eu entro nesse processo, eu delimito para o hospital, olha, queres participar do processo? Eu preciso que tu me abra tantas vagas de saúde mental. Que já era algo que precisaria acontecer desde o início, né, da legislação do SUS, que dizia que eu precisaria ter leitos de saúde mental em hospitais gerais, que não é uma realidade no Estado. E vai ser. Com essa perspectiva, nós vamos sair de 400 leitos de saúde mental hoje que nós temos oferecidos à população para mais de 1.200. Aqui foi colocado também a respeito da universidade ou das universidades participarem do Bloco Novo. É primordial que as universidades e a universidade aqui participe, isso é primordial, especialmente para que nós tenhamos profissionais devidamente sedimentados na região. Ela é bem-vinda, a universidade é bem-vinda, mas não é a universidade que vai conseguir tocar sozinha esse bloco. Ela é uma das parceiras, e obviamente todo parceiro é bem-vindo para a Secretaria de Estado e é bem-vindo para o Estado. Alguém tocou em privatizar a torre, não se cogita isso. Não há como tornar isso um ente privado. Isso é público, é do Estado, está sob gestão do Estado e vai permanecer sob gestão do Estado. Ainda foi colocado a respeito da fibrose cística. Entendo que, enquanto gestor de saúde, nós precisamos, sim, delimitar esse problema e buscar soluções. Não sei se talvez no Teresa Ramos, não sei se talvez em outra região, mas nós vamos buscar soluções sim para a questão adulto, porque isso é uma realidade. Os pacientes hoje, eles conseguem, através das intervenções de assistência, viverem mais e precisam ser devidamente conduzidos. Ainda foi colocado, com relação à cardiologia, leitos de UTI para cardiologia do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que faz esse serviço. O diretor do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres já esteve lá conversando comigo e eu ofereci para ele, para o diretor, que colocasse o serviço de cardiologia integral dentro da nova do Hospital Teresa Ramos. Eu ofereci. Ele não quis. Então isso é importante a gente colocar. Por quê? Porque nós temos capacidade sim de colocar essa estrutura dentro da ala nova. Nós não precisamos construir mais leitos de UTI dentro de outro hospital. Nós temos lá 28 leitos
que somado com o que nós temos lá no hospital, na ala antiga, nós temos mais 10. Isso dá quase 40 leitos de UTI. Isso é parceria, isso é trabalhar de forma conjunta. E para finalizar, senhoras e senhores, é obviamente que, enquanto gestor da pasta, eu tenho o maior interesse que as coisas aconteçam. Mas também, como gestor da pasta, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso sempre ter ao meu lado uma coisa chamada legalidade, e preciso trabalhar respeitando as pessoas. E respeitando as pessoas, tomar decisões que sejam construtivas ou construídas de forma efetiva para atender as demandas da população. Nós temos hoje aqui, para os senhores terem ideia, um atendimento a queimados que nunca, e aí não é questão de julgar porque isso aconteceu, mas que sequer tem habilitação junto ao Ministério. Isso para nós é ruim. É ruim enquanto Estado, porque nós não temos recurso federal aqui aportado. É ruim enquanto serviço, porque eu não posso ampliar esse serviço. E é ruim enquanto aos pacientes que vêm para cá, porque eles poderiam estar, quem sabe, melhor assistidos com esse recurso federal aportando aqui. Isso nós temos que buscar. E tudo isso é um esforço da equipe que lá está na Secretaria, para que nós possamos, o mais breve possível, fazer as entregas e entregar, obviamente, esta ala nova do Hospital Teresa Ramos para a população serrana, e não tenho nenhuma ilusão de que esse bloco ele vai ser entregue de uma forma integral, o prefeito e secretária, presidente. Esse bloco, obviamente, ele vai ser ativado em etapas, até porque nós estamos falando de 900 servidores, né? Não é algo que é pequeno, mas nós precisamos sim trabalhar rapidamente para que isso aconteça, mas também, né, tendo a oportunidade de que as coisas elas possam rapidamente se resolver no que diz respeito a pendências administrativas, e obviamente essa auditoria ela vai me trazer claridade no que diz respeito a como conduzir com a empresa, como conduzir com relação aos contratos que estão vigentes. Presidente, vereador Lucas, prefeito, nossa secretária municipal, estamos à disposição aí para dúvidas que possam ter surgido. Obrigado. Só respondendo algumas perguntas que foram feitas pelos vereadores, com relação à garantia do equipamento que lá está, vereador Gerson, né? Perguntou, né? Não, desculpe, vereador Jean, né? A garantia lá dentro da cláusula contratual, ela passa a valer a partir do momento que o equipamento é instalado. Então, realmente o tomógrafo que lá nós temos é o maior tomógrafo em número de canais do estado hoje, é o que nós temos aqui dentro do Teresa Ramos, aguardando instalação. Com relação à sugestão de encaminhamento de documento para esta casa legislativa, com relação a essas, em que fazem contas de cada processo, vamos fazê-lo, presidente. Encaminhamos, não temos, essa informação ela é pública. Com relação ao calendário, e antes disso eu gostaria de dizer que nós, enquanto Secretaria de Estado, não viemos aqui de forma alguma dar desculpas, vereador. O nosso fato aqui é tornar claras as coisas e não é dar desculpas. A preocupação que o senhor tem com saúde é a minha, inclusive, porque nós precisamos sim ofertar à população catarinense mais saúde. Isso é uma demanda que ela é infindável. E, obviamente, que no que diz respeito a calendário, né, já foi bem colocado aqui, da época, inclusive, que o vereador Lucas era da imprensa, já se pediu um calendário, né? Então, para nós verificarmos que esse calendário ele já é uma demanda antiga da cidade. E, obviamente, que nós, enquanto gestores, nós temos que ter, e só para finalizar, antes de falar da questão do calendário, com relação à auditoria. A auditoria, obviamente, que ela precisa ser realizada antes da obra ser finalizada. Tá? Uma vez que eu tenho a obra finalizada, eu tenho um prazo legal de 90 dias de recepção final desta obra. Então, se eu faço uma auditoria depois que ela é entregue, este prazo ele se exígue e muitas vezes coisas que poderiam ser apontadas, elas deixam de ter o prazo vigente, cabível, né, para que ela possa ser devidamente, isso porque pode envolver recurso público, no sentido de montante a ser devolvido, inclusive montante a não ser mais pago por conta de realização que já foi realizada. E com relação à pergunta que não quer calar, que é prazo de ativação, né, que é isso que nós viemos aqui buscar, o que nós podemos dizer enquanto Secretaria de Estado hoje? Nós trabalhamos com prazo estabelecido para que esse processo todo de auditoria, enfim, ele esteja com seu término realizado até o final de 2019, desculpe, que é o ano que nós estamos. Como nós temos uma obra, alguns equipamentos que já estão em processo de compra, né, que são os equipamentos que são faltantes da ordem de 13 milhões,
nós acreditamos, né, e aqui é importante relatar, né, acreditar não quer dizer que vai se materializar. Processo licitatório, uma vez realizado, não quer dizer que ele vai seguir o trâmite normal, né? Nós temos uma máxima aí dentro do governo, seja ele estadual ou municipal, que todo processo licitatório ele pode ser surpreso aí por uma impugnação, por algo que uma empresa ela quer ou não ganhar tempo, e isso nem sempre acontece dentro do prazo estabelecido. Mas acreditamos que os equipamentos já estejam, ou uma boa parte deles, disponível no primeiro semestre de 2020, porque são equipamentos que, dentre alguns, né, como por exemplo a ressonância, são equipamentos de alto valor e que obviamente não são equipamentos de produção em série, né? Nós temos que ter realmente, a empresa ela precisa produzir baseado numa demanda de compra. Então a nossa ideia de ativação daquela ala nova, através de etapas, como já foi bem colocado aqui, é programação, isso não é obviamente uma data, né, e não vamos dizer que isso aqui é um calendário fixo, porque o calendário fixo depende das respostas de empresa, depende de respostas de auditoria, depende de respostas de compra de equipamentos. Nós trabalhamos com a possibilidade de ativação desta ala do Hospital Teresa Ramos a partir do segundo semestre do ano que vem. Tá? Por que disso? Porque se nós falarmos, vai ser primeiro semestre do ano que vem, a probabilidade de nós não termos sucesso, ela é grande, e aí vão dizer, o secretário se comprometeu a fazer no primeiro semestre e não aconteceu. Né? Então nós temos que ter, se for possível fazermos antes, obviamente que é interesse nosso que a coisa aconteça antes. Né? Não temos por que estar protelando nenhum tipo de disponibilização. Mas acreditamos que a partir do segundo semestre nós teremos aí capacidade e segurança para que a gente possa começar a ativar esta ala nova, baseado numa capacidade de servidores, baseado numa capacidade dos equipamentos já estarem aqui disponíveis e, obviamente, a questão de finalização de obra, né, que essa é importante, porque não há que se falar em ativação desta ala se eu não tiver alvará sanitário, se eu não tiver a BITS do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, porque nós estaríamos aí burlando, né, o processo legal que é cabível no sentido de ativação de uma ala pública disponibilizada à população.